Teleaula Natal. Olá pessoal, nós estamos iniciando a nossa 20ª aula de língua inglesa e eu vou fazer a minha apresentação pessoal agora. Meu nome é Josué, o meu sinal de libras é esse J. Eu sou brasileiro, sou natalense, eu dou aula em 3 escolas, Monsenhor José Alves Landim, Irmã Arcângela e Professor José Melquíades. Eu estou usando uma camisa praticamente branca, calça preta, eu tenho olhos castanhos e cabelos também castanhos. E como nós estamos numa aula de inglês, eu também vou fazer essa audiodescrição em inglês. Hello, my name is Josué, I am Brazilian, I am from Natal, my sign of Libra is NJ, I am wearing a white t-shirt and black pants. I have brown eyes and brown hair. Nós vamos estudar na aula de hoje sobre estruturas sintáticas. Isso é uma dúvida que os meus alunos, principalmente dos nonos anos, sempre se confundem. As línguas possuem estruturas sintáticas, quer dizer, a montagem da oração é diferente. E por causa disso, a gente sempre diz que em inglês se escreve ao contrário, mas não se escreve ao contrário. A língua portuguesa possui uma estrutura, a língua inglesa possui outra estrutura completamente diferente que a gente precisa se adaptar. E sempre nas aulas acontece esse estranhamento, porque a gente quer que as frases em inglês sejam escritas exatamente da mesma forma que o português. E não é. A língua portuguesa tem uma estrutura e a língua inglesa tem outra estrutura completamente diferente. Nós vamos estudar na aula de hoje exatamente sobre isso. E eu vou dar um exemplo agora sobre diferenças de estrutura na oração, mesmo sem usar ainda o inglês. Em português, a sequência das frases é essa que está aparecendo aí. S-V-O. Primeiro vem o sujeito, que é de quem se fala, depois o verbo e depois o objeto, que é o que significa esse S-V-O. Nós temos aí um exemplo. João bebeu leite. Essa estrutura não é a mesma das outras línguas. E aí, como nós estamos vendo aí um exemplo, em japonês, a sequência é S-O-V. Nós dizemos primeiro o sujeito, logo após o objeto, e a frase termina com o verbo. Sempre, todas as frases em japonês, o verbo é a última palavra. Como no exemplo aí abaixo, João, leite, bebeu. Eu estou mostrando esse exemplo para vocês verem que as estruturas oracionais são diferentes. Nós vamos ver 3 estruturas diferentes do português para o inglês. E que essas 3 diferenças na aula de hoje sirvam como base para vocês que estão assistindo a aula saber. Existem mais outras diferenças, não são só essas 3. Mas com essas 3, eu pretendo abrir a visão dos alunos para que vocês entendam inglês é inglês, português é português. E quais são essas 3 diferenças sintáticas escolhidas, entre muitas outras, que dentro da aula você vai ver nos livros, você vai ver que em inglês e português tem estruturas diferentes. A posição dos adjetivos, a posição dos objetos e o caso genitivo. Inclusive os exercícios que serão mandados para as escolas serão exatamente com essas 3 diferenças sintáticas, quer dizer, estruturas diferentes das orações. Vamos começar com a primeira, que é a posição dos adjetivos. Em português, quando nós estamos falando, a gente fala primeiro sobre o substantivo, quer dizer, o ser, porque o substantivo é a palavra que dá nome aos seres, e o adjetivo, que é a palavra que dá qualidade, ela vem depois. O exemplo é gato branco. Eu tenho um gato branco. Eu estou usando uma calça preta. Vocês estão vendo que calça, que é o substantivo, vem primeiro, e preto, que é o adjetivo, a qualidade, vem depois? É assim que a gente fala em português. O substantivo vem antes e o adjetivo vem depois. Em inglês, isso muda de lugar. Não é que seja o contrário. É que a estrutura do inglês, o adjetivo ele vem antes do substantivo. Que é o caso do exemplo aí, white cat. E aí nós vamos ver agora 3 exemplos de frases em inglês. I have a black dog. I want a blue ball.
She is a tall woman. Se português fosse igual ao inglês, a tradução seria exatamente essa que está no parênteses. Eu tenho um preto cachorro, eu quero uma azul bola, ela é uma alta mulher. Mas note que essa tradução não está correta. Por quê? Porque em português o substantivo vem antes. O correto seria: eu tenho um cachorro preto, eu quero uma bola azul, ela é uma mulher alta. A gente precisa prestar atenção nessa diferença de adjetivo e substantivo, porque nos livros vai vir assim, e isso confunde os alunos. O segundo exemplo de diferença sintática é a posição dos objetos. Nas orações em português, e um aluno de 9º ano já estudou o que é sujeito e o que é predicado. Nós temos aí o sujeito, que nesse exemplo é Maria, o verbo comeu e o objeto seria peixe. Maria comeu peixe. Sujeito, verbo e objeto. E no português nós temos dois tipos de objeto, que seria essa palavra peixe, o atingido pelo sujeito. Nós temos o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto, ele vem sem preposição, que é o caso do exemplo acima. Maria comeu peixe. Peixe é um objeto que está vindo sem o auxílio de preposição. Isso é um objeto direto. O objeto indireto, ele vem com preposição. Então, Maria precisa de quê? Nós estamos vendo aí a preposição de em português. Maria precisa de peixe. Eu vou para onde? Eu vou para casa. Então, para casa é um objeto indireto, por quê? Porque é um objeto que está vindo com preposição. E nós temos frases onde existem dois objetos. Em português, o verbo que pede o objeto direto e o indireto segue sempre essa ordem. Sempre vai vir primeiro o direto e depois o indireto. Quer dizer, no exemplo abaixo, eu dei um presente para Maria. Eu dei o quê? Um presente é o objeto direto sem preposição e agora vem o indireto. Eu dei um presente para quem? Para Maria. Isso acontece também com o verbo receber e enviar. Eu recebi o quê? Dinheiro. De quem? De João. Eu enviei. Enviou o quê? O objeto direto vai vir aí, ó. Eu enviei um carro. Eu enviei um carro para quem? Agora vem o objeto indireto. Para Pedro. Em português, sempre a sequência é essa. O objeto direto vem primeiro e o objeto indireto com preposição vem depois. Agora nós vamos ver essa diferença da posição dos objetos em inglês. Nós temos aí um exemplo. Eu dei o quê? O dinheiro para quem? Para Maria. Essa estrutura em inglês, ela existe. I gave the money to Mary. Está aí a preposição to, para. Mas essa estrutura pode mudar. E quando muda, os alunos estranham. Esse to que vocês estão vendo agora de verde, que é a preposição, em inglês ele pode desaparecer, coisa que em português não pode. Esse para Maria não pode desaparecer, mas em inglês pode. E além da preposição sumir, esse objeto indireto, ele vem para antes do objeto direto. Que no caso aí vai ficar I gave Mary the money. Pode parecer estranho, mas o objeto indireto em inglês pode perder a preposição e ainda vir para antes do objeto direto. Nós temos aí uma mudança de local. Um aluno, quando ele pega essa frase no livro, e os livros de vocês vão vir com frases onde os objetos estão trocados, o aluno estranha: professor, cadê a preposição aqui? Por que isso aqui está trocado de lugar? Porque a estrutura sintática do inglês não é igual à estrutura sintática do português. Vamos ver outros exemplos? John told a secret to me. João contou o quê? Um segredo. Para quem? Para mim. Como é que isso ficaria em inglês? John told a secret to me. E aí, como é que eu mudo esses objetos de lugar, já que o inglês é possível? Apaga a preposição to e o me vem para antes do objeto direto. John told me a secret. A tradução é a mesma. João contou um segredo para mim. Outro exemplo.
Call a taxi for my mother. A preposição está aí, ó, for. Chame o quê? Um táxi. Para quem? Para minha mãe. Neste caso, o for vai desaparecer e o my mother, que é o objeto direto, ele vai vir para antes do objeto direto. Como é que ficaria essa mudança? Call my mother a taxi. Mas a tradução continuaria a mesma. Chame um táxi para minha mãe. Vamos ver outro exemplo. Marjorie did a favor for Peter. Marjorie fez o quê? Um favor. A quem? Ou para quem? Para Pedro. Então, usando a mesma lógica, o for vai sumir e Peter, que é o objeto direto, vai vir para antes do objeto direto. Marjorie did Peter a favor. Essa estrutura não existe na nossa língua. E agora nós vamos para o último exemplo de diferenças gramaticais entre português e inglês, que é o caso genitivo. O caso genitivo é o caso de relação de posse, onde nós temos um objeto e um possuidor. Quer dizer, o carro de João. Nós temos aí o carro, que é um objeto, e o possuidor, que é João. Em português, essa é a sequência. Nós temos o objeto primeiro. Sempre que a gente vai falar que alguém é dono de alguma coisa, a gente diz primeiro o objeto, depois a palavra de, que indica posse, e o possuidor, que é o dono, vem por último. O exemplo está aí. O carro de João. O carro, que é o objeto, vem primeiro, e João, que é o dono, vem depois. Em inglês, essa estrutura vai ficar totalmente mudada, porque nós dizemos primeiro o possuidor, John, o de vai ser um apóstrofe S, e o objeto, que em português a gente fala primeiro, vai vir por último. John's car. Isso quer dizer que na hora de traduzir você tem que vir de trás para frente. O carro de João. Essa estrutura, the car of John, o carro de João, na realidade ela tem que ficar ao contrário. John's car, que em português a tradução seria João's carro, o carro de João. Vamos ver agora outro exemplo com Mary. A casa de Mary. Mary's house. Você traduz de trás para frente. House, depois traduz o S, depois traduz Mary. A casa de Maria. Em inglês, esse caso genitivo ficaria Mary's house. Agora que vocês entenderam o caso genitivo, eu vou explicar sobre esse som desse S nas palavras. Por exemplo, aí, o cachorro de Josué. O que importa na hora de você dizer que alguém é dono de um objeto é que o nome da pessoa fique com um som de S, como se estivesse no plural. Então, o que é que eu faço aí no caso genitivo? Eu tenho que transformar o meu nome Josué em Josués. Esse som de S é o que indica que eu sou dono de alguma coisa. Como é que ficaria o exemplo? Josués dog. Maria, a casa de Maria. Marias, você tem que transformar exatamente o nome da pessoa para ela ficar com som de S. Você pode testar isso até com o seu nome. É só você deixar o seu nome no plural e colocar o objeto depois que você está dizendo que você é o dono do objeto. Sim, aí agora nós temos os nomes que já terminam em S. Mateus, Marcos, Lucas, Carlos, Moisés, Beatriz. Esses nomes eu coloco o apóstrofe e coloco S? Não, porque como ele já tem o som de S, o nome dele parece que já está no plural, você só precisa acrescentar o apóstrofe. Mateus, cat, Marcos, bike, Lucas, computer, Carlos, mouse, Moisés, friend. Que a gente vai traduzir tudo ao contrário, né? O gato de Mateus, a bicicleta de Marcos, o computador de Lucas e assim por diante. Mas o fato do nome já terminar com S e o nome já ter a aparência sonora de que já está no plural, já indica que a pessoa é o dono. No caso do meu nome Josué, ficaria Josués. E nós vamos, para concluir a aula de hoje, ver como ficaria essa transformação, que provavelmente será o exercício que vocês receberão nas escolas de vocês. Como é que a gente transformaria? The book of Charlie, the ball of Carla, the key of Anne, the pen of Bob, the cat of Joe. Essa é a estrutura do português. O livro de Carlos, a bola de Carla, a chave de Ana,
a caneta de Bob e o gato de Joe. Nós faríamos isso ficar ao contrário. E seria Charles book, Carla's ball, Anne's key, Bob's pen, Joe's cat. Na hora de traduzir, você tem que traduzir de trás para frente, porque a estrutura do inglês é completamente diferente. E nós estamos concluindo a aula de hoje. Eu gostaria de dizer a vocês que nós vimos, sintaticamente, a estrutura das orações, 3 exemplos para vocês verem nessa aula que as estruturas são completamente diferentes do inglês para o português. Mas existem outras. Quando você encontrar uma estrutura oracional diferente, pergunta ao seu professor, me explica essa diferença? Por que em português e em inglês está tendo essa diferença aqui? E o professor vai lhe explicar. Então nós estamos terminando a aula de hoje. Bye, bye!